Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Marcel, falo em nome da agência AWS, uma agência de marketing digital já atuante no mercado há 11 anos. E hoje venho trazer um tema muito importante, muito relevante, né? Qual a função, qual o papel do cliente ao contratar uma agência de marketing, né? O que ele deve fazer, o que é uma função dele e não da agência. É, Normalmente, os clientes têm muita preocupação, e de certa forma, até de uma forma correta, em acompanhar o serviço que a agência está efetuando. E ele precisa conhecer, de certa forma, para acompanhar. Porém, acompanhar é uma coisa. Agora, definir ou interferir no processo criativo, no processo de execução da agência já é algo que atrapalha muito, né? Qual é a função então do cliente? A principal é ele se preocupar com o negócio dele, que é um dos pilares que a gente fala de qualquer negócio online, né? A gente tem o negócio, a gente tem o site e a gente tem a campanha. O negócio é algo intrínseco ao cliente. Por mais que a agência faça, e de fato faz, tentando adentrar de certa forma a parte administrativa no sentido de auxiliar o cliente, mas é algo que é definido exclusivamente pelo cliente. Então, o preço, os produtos ou serviços, o atendimento, formas de pagamento, tudo aquilo que é relacionado ao produto do cliente é algo que ele define e não a agência. A agência pode, de alguma forma, auxiliar, buscar ajudar nesse processo de melhoria do negócio do cliente, mas ela nunca vai substituir aquilo que o cliente tem que fazer, que é a função dele e que só ele pode fazer. Por exemplo, precificar o produto dele, produto ou serviço, enfim, né? Até porque a gente costuma ver o serviço como um produto. Às vezes o cliente tem um serviço diferenciado, mas ele não sabe montar, por exemplo, um pacote de serviços, ele não sabe diferenciar e entender o que o próprio cliente dele deseja, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem, muitas vezes se inspira-se nos clientes maiores e muitas vezes o cliente menor dá uma aula sobre tiradas, ideias, coisas que ele faz ali dão muito certo, né? A gente tem aqui dentre a lista dos nossos clientes, um cliente que trabalha com guincho. E ele fez um site, começou no online, ele já tinha mais tempo, né, sem ser no online, e começou a ter bastante chamado, excelente o retorno. De repente começou a cair, chegar quase a zero. E numa pesquisa bem rasa, a gente percebeu que no site dos concorrentes estava tendo valor a partir de X reais, coisa que não tinha antes. O que ele fez? Pegou o menor preço dele real, praticável. Então vamos supor, se for locomover um veículo do mesmo bairro para o mesmo bairro, qual o preço que ele pratica? É menor do que a concorrência, um valor razoavelmente menor, em termos de 25% a 30% menor, e a gente colocou esse valor lá. Pronto, foi o suficiente para os contatos e as vendas, né, que não deixam de ser vendas, voltarem ao normal. Então, o que o cliente tem que ter em mente? Ele tem uma concorrência. Ele tem novas empresas sendo abertas, ele tem importação, ele tem, enfim, uma série de coisas que mudam de um dia para o outro. Inclusive, os concorrentes também estão, na uma grande maioria hoje em dia, trabalhando com agências profissionais, fazendo seu marketing de uma forma profissional. Então, é essencial
que o cliente tenha seu foco em melhoria no seu produto ou serviço, em como tornar seu produto ou serviço mais competitivo. Isso é algo diário, sabe? A gente tem contato com clientes aqui que não tem essa preocupação e não tem isso em mente em momento algum. Então eu tenho esse produto, esse serviço, é isso que eu vendo, eu mostro e eu espero venda. Como se a agência de marketing conseguisse substituir a administração. E como eu disse, a agência ela por vezes interfere numa busca de tentar auxiliar a parte administrativa, mas ela não substitui, tá? Então, para que eu venda algo, eu tenho que ter algo com apelo comercial, algo que seja, como é que eu posso explicar? Algo que seja efetivamente bom para concorrer no mercado, né? Não adianta eu ter um produto que está o dobro do preço do concorrente, pintar ele de ouro, fazer um site maravilhoso, uma campanha maravilhosa. Não vai rolar. Não é assim que funciona, né? Então o cliente ele tem que estar diariamente, aliás, dioturnamente, dia e noite pensando em melhorar o quê? Seu produto, seu serviço, como mostrar isso de uma forma melhor para o cliente, como baixar preço, às vezes fazer parceria, enfim, em melhorar. Essa função ela é inerente do cliente. A agência não substitui, não tem como substituir. Pode dar ideias, participar desse processo criativo de uma forma conjunta, mas necessariamente a agência nunca vai precificar o produto do cliente, nunca vai efetivamente substituir a administração da empresa, né? Então, sem contar em diversos outros fatores que hoje interferem totalmente. A concorrência está muito acirrada e a agência tem a total noção disso e procura instruir, auxiliar o cliente como vídeos como esse, mas se ele não tiver a vontade e o interesse que o negócio prospere, fatalmente ele vai incorrer do que às vezes aparece aqui para nós. Clientes que passaram por uma, duas, três agências e vêm falando que o marketing digital não funciona, o Google Ads não funciona, quando a realidade é que o negócio dele não é competitivo. Tá? Vou dar outro exemplo. Aqui na AWS a gente faz as campanhas Google Ads, né? Já há 11 anos, e a gente oferece também um pacote completo de serviços, desde o projeto estratégico de marketing, que é algo que hoje é fundamental, até criação de site, campanha Google Ads, impulsionamento de Facebook, de Instagram, né, do Meta, impulsionamento, geração de conteúdo, enfim, copyright, um serviço bastante completo e bem competitivo, né? A gente tem um custo-benefício quase que sem concorrência, graças a Deus, né? E o que acontece? Muitas vezes quando a gente vai apresentar o projeto estratégico, onde parte dele é um projeto muito extenso, enfim, mas parte dele trata exatamente da questão da concorrência. E muitas vezes o cliente, não conhece seus concorrentes. Antes desse projeto estratégico, a gente tem uma pesquisa para reunião de briefing, né? O cliente preenche esse questionário, né? A gente faz a reunião de briefing, então ali tem os seus principais concorrentes. Quando a gente entrega o projeto estratégico, quando a gente apresenta o projeto estratégico, o cliente, na maioria das vezes, conhece 20%, 30% da sua real concorrência. Então, quer dizer, como que o cliente pode entender o mercado e ter ideias para ter novas formas de apresentação, criar novos produtos e novos serviços dentro daquilo que ele já faz, para ter uma concorrência maior,
para ser mais efetivo, para ter uma superioridade ou no mínimo uma concorrência mediana ali com seus concorrentes, né? Então assim, qual que é o intuito desse vídeo? Demonstrar para o cliente a importância dele estar diariamente buscando melhorias nos seus produtos, serviços, atendimento, preço, para que ele cada vez mais se torne competitivo e pior, não fique para trás ao ponto de muitas vezes chegar até ao término das suas atividades, porque se a gente não acompanha o mercado, a gente fica para trás, né? Então, uma dica de ouro, já começa quando você vai fazer seu site, sendo você que faça ou contratando uma agência ou um profissional, ele vai fazer seu site, mas quem vai dar as ferramentas para ele, para que esse site se torne competitivo, é você, cliente. Então, essa é uma função também que é só sua. Por quê? Ali, o que ele vai colocar? Seus diferenciais. Sabe? Tem cliente que pega e faz um site só mostrando seu produto ou seu serviço, só mostra. Só mostra, isso é muito pouco. O site é o contato que o seu cliente vai ter com você. Se ali ele não for convencido e não simplesmente ver, ele não vai entrar em contato. E aí não tem campanha que vai dar jeito nisso. Então o seu site ele não tem que ser só uma vitrine. Ele não tem só que mostrar o seu produto ou serviço. Ele tem que convencer o seu cliente de que você é a melhor ou uma das melhores opções para ele. E como é que o site vai conseguir fazer isso? Através do trabalho do profissional que está fazendo o site ou agência? Não. Através dos dados, né, que você passou para quem está fazendo o seu site e principalmente seus diferenciais. A pergunta que você tem que se fazer nesse momento é: por que meu cliente tem que comprar de mim e não do concorrente? Se você não tiver resposta para isso, e uma resposta muito efetiva, por melhor que seja o profissional ou a agência, seu site vai ter um percentual de conversão baixo. Pouca gente vai entrar em contato com você. Por quê? Porque não tem motivo, não tem diferencial. A gente vive um momento de profunda concorrência. E diferencial não é só como às vezes acontece de vir cliente para nós. Nosso diferencial é nosso atendimento. Tá, de que forma é isso? Entendeu? Ou nosso diferencial é a gente ter um atendimento 24 horas. Vamos pôr no caso de um guincho, um exemplo como eu dei anteriormente. Vamos seguir no mesmo exemplo. Nosso diferencial é 24 horas. Tá. Seu concorrente é 24 horas? São todos. Então não é diferencial. Compreende? O que pode ser o diferencial para um guincho? A gente vive um momento de profunda concorrência, mas ao mesmo tempo um período onde os serviços têm uma qualidade muito baixa, ou muito baixa perto daquilo que gostaríamos que fosse, né? Então, vou dar exemplo de um guincho, né? Já aconteceu comigo mesmo, tá? De porventura estar ali viajando, enfim, ter algum problema. E o cuidado com que a pessoa trata o seu veículo, ela faz diferença. Ela é um diferencial. Então tem gente que a hora que vai rebocar seu carro, raspa ali o para-choque, enfim. Estou dando um exemplo, tá? Então assim, principalmente para quem trabalha com serviços, atente a cuidados, atente à qualidade total. Se você abrir hoje o Reclame Aqui, você vai ver uma série de reclamações. Então tem muitas vezes onde você vai buscar uns produtos ou serviços. Eu vou dar um exemplo, vou continuar na área automotiva, que vai ficar mais fácil, né, de eu passar a ideia. Você vai lá para fazer X serviço, algo pontual. Você vai lá, por exemplo, para colocar um insufilme no seu carro. Um exemplo. A pessoa vai, coloca o insufilme maravilhosamente bem, fica perfeito. Material de qualidade, instalação nota 1000 do insufilme. Porém, você sai de lá e começa a ouvir barulho nas laterais de porta.
que de repente foram removidas para a instalação do InsuFilme. Adiantou? O cliente vai ficar satisfeito? Não vai. Então, vamos supor que eu vou instalar InsuFilme no meu carro. Um exemplo, tá? E eu tenho um site ali que fala, olha, fazemos instalação, InsuFilme tal, valor tal, ok. E eu tenho outro ali que seja às vezes até um pouco mais caro, mas que ele demonstre no site dele que eu vou sair lá com o meu carro do jeito que eu entrei, que não vai ter um barulho a mais, que não vai ter uma peça quebrada, não vai ter uma presilha quebrada, não vai entrar água por canto nenhum que antes. Entende o que eu quero dizer? Então assim, olha o cuidado, olha a diferença. Aposto que se você for pesquisar em sites aí de InsuFilme, você não vai encontrar isso. E olha, é algo tão simples e algo que pode sim fazer toda a diferença na hora que a pessoa está procurando ali, pesquisando para fazer uma instalação. E isso vale para qualquer serviço. Então, se você for procurar as dores do seu cliente, não são só sobre o produto e serviço específico que você fornece, mas a tudo que está ligado a ele, né? Muitas vezes é o prazo de entrega, muitas vezes é a garantia de que a garantia vai ser cumprida em todos os seus aspectos. Tá certo? Então, enfim, tudo isso é função do cliente e não da agência. A agência pode, como eu estou fazendo aqui, trazer ideias e junto com o cliente debater essas ideias, quando o cliente trouxer, procurar o melhor caminho e aí sim mostrar da melhor forma para o cliente em destaque no site, na campanha, tudo isso. Mas percebam, tudo partiu de onde? Do produto ou do serviço. A agência não vai criar produto, a agência não vai criar serviço, a agência não vai criar preço, a agência não vai criar diferencial, ela pode te ajudar com tudo isso. Mas se você não tiver totalmente comprometido diariamente com essa melhora, você vai ficar para trás. Tá certo? Então, assim, quando você fala, o Google não funciona, eu vim de várias agências, tirando as agências picaretas que existem realmente por aí, agências que trabalham corretamente e que estejam de fato comprometidas com o crescimento do cliente, porque assim, vou dar um exemplo para vocês. Esse vídeo é um diferencial da AWS. Eu não estou aqui falando sobre Google Ads, eu estou falando aqui sobre crescimento, sobre vendas, sobre como atingir um faturamento maior, um lucro maior, como interferindo num processo até administrativo, né? Porque isso já deveria vir do cliente, né? Agora, se o cliente não tem a vontade, não tem o comprometimento com o próprio negócio, com o próprio ganha-pão, esse cliente já não interessa para nós, entende? Porque é uma transferência, a tentativa de uma transferência de uma responsabilidade que é só do cliente. E não é por falta de vontade, é porque só o cliente consegue mesmo efetuar isso, né? Da mesma forma que o cliente às vezes acha que uma campanha ela pode estar um pouco cara, enfim, aquele cliente que ele não tem como dispor de R$500 por mês, por exemplo, a R$1.000 por mês no pacote completo, no caso, para vender seus produtos, é sinal que os produtos dele não vendem. Tá certo? Então, a ideia de caro ou barato hoje ela é muito relativa. Muito relativa. Eu diria, eu volto à pergunta, né? Qual o seu nível de comprometimento com a sua empresa e com o seu negócio? O quanto você deseja que ela cresça e se manter minimamente no mercado? É isso que eu pergunto. Porque as pessoas hoje têm foco para ir num barzinho e nada contra, enfim, mas não tem o foco necessário com o próprio negócio. Tá ok? Eu espero ter ajudado, é sempre essa a ideia aqui do canal, sempre o que nos motiva a fazer esses vídeos, né? E precisando, a AWS está à disposição, tá? No WhatsApp 11 98820 4049. Vai ser um prazer atender vocês
e tirar o negócio de vocês do ponto A e levar ao ponto B com toda a qualidade que a AWS oferece já há 11 anos para todos os seus clientes. Um forte abraço e até a próxima.